Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro, neste sábado, dia 30 de maio de 2026, aniversário dos municípios gaúchos de Santo Augusto, a cidade pérola da região Celeiro, que completa 67 anos, e também de Barracão, nos campos de cima da serra, que celebra 62 anos com a festa do Pinhão e a Expofeira. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, a central técnica sob responsabilidade de Giorgio Brum, Jefferson Gomes e Rafael Baldez. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, a direção geral é de Claudinei Girotti, a produção de José Carlos Roque, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Prosseguiu a semeadura de canola no estado, favorecida pelas condições de tempo seco e pela adequada trafegabilidade nas lavouras. A operação se aproxima da conclusão em parte das áreas, embora a persistência de baixa umidade no solo tenha desacelerado o ritmo da implantação e condicionado a emergência das plantas. As lavouras já estabelecidas se encontram predominantemente em desenvolvimento vegetativo inicial, sem registro significativo de danos pelas baixas temperaturas. Contudo, em parte das áreas, a irregularidade das precipitações resultou em germinação desuniforme, especialmente em solos com menor disponibilidade hídrica, cenário que poderá comprometer a uniformidade fenológica entre plantas. A tendência é de grande expansão da área de cultivo em diferentes regiões produtoras, impulsionada por alternativas economicamente mais atrativas e pela diversificação dos sistemas de produção de inverno. Em termos operacionais, os produtores realizam manejo de plantas daninhas, preparo complementar das áreas e aquisição de insumos para a conclusão do plantio. A área cultivada no estado segue em levantamento pela Emater Ascar. Em 2025, foram cultivados 174.394 hectares, com produtividade média de 1.653 quilos por hectare e produção total de 285.481 toneladas, conforme o IBGE. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittman. Olá, amigos guaibeiros, tudo bom? Leandro Mariani Mittman, editor assistente de rural do Jornal Correio do Povo, aqui para contar um pouco aí do nosso caderno de final de semana, o Caderno Correio do Povo Rural, que sempre aborda com mais profundidade assuntos
da agropecuária do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. O caderno de final de semana destaca apenas algumas cadeias agrícolas do Rio Grande do Sul, pequenas, assim, que não têm aquela grande relevância no PIB do estado, que estão há anos-luz da soja, da suinocultura, do tabaco, mas que são muito importantes, sobretudo em municípios que estão inseridos, sobretudo em algumas regiões. A gente deu um destaque para a cebola, o próprio feijão, a mandioca, a cana-de-açúcar. São cultivos de pequena escala, mas de grande importância para algumas famílias, sobretudo famílias da agricultura familiar. Praticamente são cultivos, são explorações da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Como eu disse, elas não têm aquele peso no PIB do Rio Grande do Sul, da agropecuária do Rio Grande do Sul, mas têm uma grande importância, sim, aonde elas estão inseridas. A gente conta um pouco das dificuldades, sobretudo, dessas cadeias. A gente também entrevistou, tem um material bem interessante, sobre a advogada Michele de Fátima Guimarães Fernandes. Ela é a primeira mulher negra a integrar o Conselho de Administração da Alcergues, a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Ela relata um pouco aí sobre essa questão aí das mulheres, da questão, sobretudo, da inclusão, a inclusão social. Uma entrevista bem interessante, bem aprofundada aí sobre esse assunto. E ela lembra ainda que as mulheres na liderança trazem mais resultado e mais inovação para as empresas onde estão inseridas. Bem aprofundado, muito interessante a abordagem aí da Michele de Fátima. E na coluna camperiada, enfim, se esclareceu quem foi o Tuti, que é um personagem que circulou para o Rio Grande do Sul aí muito tempo atrás, e depois de duas abordagens do Paulo, contando um pouco sobre esse personagem no Sul, alguém da França relatou quem foi ele realmente. Se esclarece aí quem foi o Tuti. Muito obrigado, até a próxima. Bem, no Guaíba Agro de hoje a gente vai falar neste bloco de triticultura, pois nós tivemos aí o ensaio de cultivares de trigo, avaliando a produtividade de 30 cultivares da safra 2025, com experimentos em lavouras gaúchas e também paranaenses. E a gente vai falar um pouco então desse ranking da produtividade, né, das características destas cultivares, conversando a partir de agora com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Ricardo Castro, que integra a equipe de melhoramento genético da nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Caríssimo Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Guaíba Agro. Opa, Sandro, que é uma grande alegria, uma grande satisfação participar desse programa, né? Cumprimentar a todos os ouvintes, uma grande alegria realmente a gente ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse ensaio de cultivares de trigo. Pois é. Sabe, Sandro, que esse ensaio, ele é um ensaio até bem antigo. Uhum. Ele começou mesmo lá no final da década de 70. Olha só. E naquela época tinha poucas cultivares indicadas para cultivo. Sim. E sabe que esse número foi cada vez mais aumentando. Yeah. E hoje, nessa safra, né, por exemplo, de 2026, que a gente tem 88 cultivares indicadas só para o Rio Grande do Sul. Olha só. 88 cultivares, é um número muito grande, né? Assim, bem expressivo. E o produtor tem que escolher, né, qual cultivar entre tantas opções que ele vai plantar. Certo. E essa decisão ela é muito importante, porque a escolha vai praticamente definir o potencial que ele tem, né? Que a gente fala de produtividade, mas, na verdade, o principal critério de escolha por parte do produtor é a rentabilidade. Com certeza. Ele quer escolher aquela cultivar que vai lhe garantir ou lhe trazer, que vai possibilitar maior renda para ele, né? Hein, Ricardo, nesse comparativo que a gente faz aqui, dos cultivares hoje, só aqui no Rio Grande do Sul, você disse, são 88 indicadas, não é? Nesse comparativo com o início do ensaio lá nos anos 70 ainda,
não aumentou só o volume, acredito que também a qualidade do nosso trigo tenha mudado bastante de lá para cá, não é? Ah, com certeza, foi uma evolução muito grande mesmo, principalmente depois ali do final da década de 90, Sim. Os programas de melhoramento, eles focaram muito mais também esforços na qualidade Sim. tecnológica. Perfeito. Então, o trigo brasileiro, ele melhorou muito essa questão da aptidão para panificação, especialmente, né? Certo. A gente tinha aquele conceito que, por exemplo, o trigo da Argentina tinha uma qualidade muito melhor, e a gente viu agora na última safra que o trigo brasileiro teve uma qualidade bem superior, inclusive o trigo aqui da Argentina. Trigo forte, então, não é? O trabalho de melhoramento nesse sentido foi bem sucedido mesmo. A gente teve uma evolução muito grande em relação à qualidade. Perfeito. Com certeza. Bom, neste ensaio, 10 empresas participaram com seus experimentos? Ah, sim. Agora a gente vamos conversando um pouquinho. Esse ensaio é um ensaio realizado pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. Tá. Claro que a comissão, na verdade, ela surgiu ali, a Comissão Brasileira, em 2006. Certo. Antes a gente tinha comissões Sul-Brasileira, Centro-Sul, Centro-Brasileira, Tá. e daí a gente tinha a Comissão Sul-Brasileira que realizava esse ensaio. Depois unificou todas as comissões e começou a ter essa comissão brasileira, e daí esse ensaio é organizado nessa comissão. Tá. Todo ano é feito reunião, e daí participam, né, todos os obtentores, todas essas empresas, né, por exemplo, a GDM, a Biotrigo, a UR Sementes, a Embrapa, que hoje, né, criam cultivares, desenvolve cultivares, elas participam desse ensaio. Mas além dos obtentores, dessas Sim. empresas que fazem cruzamento e desenvolvem novas cultivares, participam também outras instituições de pesquisa. Tá Então bem. tem universidade, tem a Secretaria da Agricultura do Estado, também participa desse ensaio. Tá. Né? Então são vários locais que a gente tem. Tá. E o nome desse ensaio antes era ensaio estadual, porque era restrito ao estado do Rio Grande do Sul, mas depois a Epagre, por exemplo, em Santa Catarina, também quis conduzir, foi uma parceira, também daí ela se credenciou na Comissão Brasileira e também se elegeu para conduzir em alguns locais. Certo. Depois teve também a FAPA, que é a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, que fica lá no Paraná, a sede dela é em Guarapuava, mas ela também conduz hoje ensaio em Guarapuava e em Pinhão. Ricardo... Então, além do Rio Grande do Sul, a gente tem esses locais. Certo. O ano passado foram 11 locais válidos. Tá. Às vezes são mais locais que são conduzidos, mas daí tem todo um critério, uma metodologia, né, que foi desenvolvida e estabelecida em conjunto na Comissão Brasileira. Tá. E daí, se o ensaio não tem uma precisão, que daí se faz com repetição. Então, todo esse conjunto de cultivares não é só um parcelão delas, são parcelas com repetição. Perfeito. Depois se faz uma análise estatística, se segue a mesma regra que o Ministério da Agricultura estabeleceu para a gente lançar uma nova cultivar. Excelente. A gente tem que comparar com as melhores cultivares que já existem. Tá. E tem que provar que ela é melhor. Perfeito. Então tem toda uma metodologia, qual que é o tamanho de parcela, quantas repetições. Então a gente segue essa metodologia. Tá. E daí tem os colaboradores, todas essas empresas que participam. Perfeito. E a responsabilidade nossa, da Embrapa Trigo, no caso, é de organizar a semente. Sim. A gente recebe a semente, prepara os cadernos de campo e distribui. E depois cada um que participa, né, conduz o ensaio de acordo com a metodologia e encaminha os resultados. Tá. E daí a gente é responsável, então, junto com a Secretaria da Agricultura, de fazer análise estatística e depois a gente divulga, né? Aliás, até aproveitando, Sandro, os resultados, assim, não só as médias de todos os locais, mas os resultados por local, eles estão disponíveis nas redes sociais da Embrapa Trigo, no Instagram da Embrapa Trigo, por exemplo. Tá. Só entrar no Instagram e procurar Embrapa Trigo, e daí procura informação do ensaio estadual, por local, pode ter o ranking ali. Tá. Deixa eu só... E sabe...
fazer só uma Isso, fica à correção vontade. aqui, só uma correção aqui, Ricardo, que eu havia falado aqui dos experimentos. Na verdade, a condução dos experimentos, então, aí sim são 10 instituições, a Biotrigogenética, a Copatrigo, a Embrapa, a FAPA e o IFRS, né, o Instituto Federal, a Orgenética de Sementes, a Rede Técnica Cooperativa da CCGL, a Secretaria da Agricultura, o CETREM e a Unijuí. Então, estas são as instituições que participaram da condução dos experimentos. Mas, em termos de cultivares avaliadas, nós chegamos aí a um ranking de o quê? De 30 cultivares analisadas, é isso? Isso Perfeito. mesmo. Tá. Então, essas instituições que participam da rede varia de ano para ano, né? Por exemplo, a gente recebeu agora uma mensagem da Universidade Federal de Santa Maria que quer partir, se possível, desse ano, do próximo ano, participar também da rede. Entendi. A gente já perfeito. teve a participação da Epagre, já teve a participação da Cooperalfa, por exemplo, que é uma cooperativa ali de Santa Catarina. Então, às vezes, outras universidades, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os professores ali, o professor Marcelo Pacheco, tinha o professor Federizi, durante muitos anos conduziram também esse ensaio. Tá, perfeito. Mas daí, então, varia, assim, os parceiros, né? E daí depende também, que muitas vezes conduz o ensaio, mas teve algum problema na condução, ou alguma adversidade climática que não ficou com uma precisão, que daí a gente tem toda uma análise estatística que faz, e daí tem um parâmetro que a gente mede a precisão do experimento, para a gente poder passar uma informação com confiabilidade depois para assistência técnica e para os produtores. Então, o coeficiente de variação do experimento, que a gente pode medir um erro experimental, ele não pode ser superior a 20%. Se ele for superior a 20%, daí o ensaio é excluído das análises conjuntas, por exemplo. Então, tem uma série de critérios e é bem rigoroso. E essa questão das cultivares também, eu comentei, né, que a gente tem 88 cultivares indicadas para cultivo, e só 30 foram avaliadas. Mas como é que a gente escolhe essas 30? Na verdade, o que a gente faz? Daí, isso foi estabelecido, né, em conjunto na Comissão Brasileira. São todas aquelas novidades que a gente tem no mercado, aqueles lançamentos dos últimos 2 anos. Então, todos os lançamentos aqui para o estado do Rio Grande do Sul entram na avaliação, e a gente completa a lista até 30 vagas com aquelas que têm maior expressão em área plantada, em área de cultivo no Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, a gente consulta a lista que a APASul fornece de produção de semente, e a gente, então, considera todas as novidades e completa até 30 vagas com aquelas mais plantadas, aquelas com maior expressão em área de cultivo. Então, assim, a gente fala, tem 30 cultivares, de um total de 88 hoje que são indicadas. Mas essas 30 cultivares, elas representam em torno de 90% até mais % das lavouras do estado. São as das mais cultivares que são cultivadas, né, no estado. Perfeito, são as mais representativas. E a prioridade... Isso. E a prioridade é trigo para panificação. Mas, assim, tem alguns nichos que daí, conforme o obtentor, ele indica, eu tenho uma novidade que é para biscoito, ou eu tenho uma novidade que ele é um trigo diferente, ele é um trigo branqueador. Claro que daí, geralmente, o trigo branqueador também é para panificação. Mas, às vezes, pode ter um trigo que é para algum nicho, né? Agora, como a gente antes estava conversando um pouquinho, essa questão do uso para etanol, isso. A gente não teve nessa lista dos 30 nenhum trigo mais voltado para etanol, mas a partir desse ano teve uma indicação. Então, daí também se pode incluir. Tem um aqui que é o ORS Confeitaria, que é um trigo daí que é para o nicho de biscoitos, por exemplo. Né? Mas, assim, a predominância é o trigo para panificação, e essas 30 cultivares representam aproximadamente 90% das cultivares que são cultivados das lavouras que a gente tem aqui no estado. Então, tem uma representatividade muito grande. Ricardo. E a ideia é justamente essa, né, Sandro? É auxiliar o produtor, assistência técnica. Então, assim, são vários locais, porque a gente sabe que, às vezes, a cultivar mais produtiva numa região mais fria, por exemplo, lá em Vacaria, nos campos de cima da serra, que é mais frio, às vezes não é a cultivar mais produtiva numa região mais quente, lá na região das Missões, por exemplo.
Então, tem uma interação também com a condição ambiental, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ele tem 2 regiões de adaptação. A região 1, que é mais alta, de maior altitude, com temperatura mais baixa, mais frio, e a região 2, que daí não é tão frio e menor altitude. Então, tem 2 regiões. E, às vezes, aquelas grandes campeões cultivares muito produtivas numa região não são as mais produtivas na outra. Perfeito. E é importante, como a gente tem essa capilaridade de locais, né, às vezes tem, perto da lavoura do produtor, tem algum ensaio desse que depois vai ter um resultado que representa melhor a condição de lavoura da sua propriedade, da propriedade desse produtor. E daí pega uma condição climática, né, mais parecida. Então é importante isso. E daí a gente tem essas informações, né, de rendimento de grãos, que é o principal que a gente divulga. Pois é. E daí tem outras também, que é peso do hectolitro, tem o peso de 1000 sementes, tem outras características também que podem ser complementares. Ricardo, e daí é um indicativo, né, para o produtor. Sim, em termos de média de produtividade, nestas 30 cultivares avaliadas, nós tivemos essa variação de quantas sacas por hectare a média assim, que foi observada nesta avaliação? Isso, viu? No ano de 2025, né, que foi o ano passado, variou de 100 sacos, na verdade 100,1 a 80 sacos, de 80 a 100, 20 sacos de diferença. Tá bem. Então, olha só a variação que a gente tem, né? E isso na média de todos os locais. Então, é uma variação, assim, significativa. A gente pode dizer que o ano passado foi um ano relativamente bom. A gente já teve anos, por exemplo, 2022, que foi um ano de laninha, que Laninha daí é um ano mais favorável à cultura do trigo. E El Ninho, como é a previsão para esse ano, daí que chove muito, um ano geralmente mais quente, não tão frio, né? Embora a gente agora tenha a previsão de um El Ninho forte, mas a gente está com os dias mais frios. Mas a tendência é que não seja um ano tão frio, né? E que seja mais chuvoso. Daí essa condição de chuva, de temperatura um pouco mais alta, favorece muita doença fúngica, né? Então, o ano passado já foi um ano mais favorável, né? Não assim daqueles historicamente mais favoráveis, que daí a gente pega 2022, que a gente teve uma média superior, né? A gente teve materiais com 140, 150 sacos por hectare. O ano passado, o mais produtivo, 100 sacos por hectare, que dá um pouquinho acima de 6 mil quilos por hectare. Mas foi um rendimento muito bom. Foi um ano bom, dá para se dizer, o ano passado. Então teve essa variação. Claro que a gente poderia fazer daí um custo, uma análise de rentabilidade. Ver o que isso em quilo e o preço do trigo, quanto que seria a renda do produtor. E essa diferença de 20 sacos, às vezes é a diferença que faz o produtor ter lucro ou ter prejuízo. Então por isso a importância, né, da gente ter essa rede de ensaio para o produtor poder ir identificando, para ajudar ele, né, a ver qual, na minha região, essa cultivar aqui, ela tem um potencial maior. E daí ajudar a escolher, para daí escolhendo a cultivar, uma outra questão, claro que é uma das questões, é a escolha da cultivar. Mas o que a gente sempre fala, Sandro, assim, né, os ouvintes, né, que procurar daí, depois de escolher a cultivar, que teria uma melhor adaptação na sua região, conhecer as características dela, que isso hoje é muito acessível, né, ou se não, os próprios obtentores, né, eles fornecem essas informações, como é que é o ciclo, como é que é a reação às doenças, e daí o produtor escolhendo aquela cultivar que teria um potencial maior de rendimento de grãos, poder adotar as práticas de manejo que vão potencializar, né, essa genética da cultivar. Porque, por exemplo, a cultivar tem um ciclo precoce. Então tem que evitar semear bem no comecinho da época de semeadura, porque senão aumenta o risco, às vezes, de ter uma geada lá no florescimento. Daí a cultivar já tem um ciclo mais médio. Então eu posso começar na abertura da janela do zoneamento semeando essa cultivar. Daqui a pouco há uma cultivar que ela é um pouquinho mais alta, e daí às vezes com vento mais forte ela pode ter algum acamamento. Então eu não vou usar muita semente nela. Posso diminuir um pouquinho, porque às vezes se coloco mais semente, às vezes uma adubação nitrogenada mais alta pode aumentar o risco de acamar. Tem outras questões.
né? Então, ou às vezes a cultivar ela tem resistência a algumas doenças de folha. Ela é resistente à ferrugem da folha, é resistente ao oídio. Então às vezes o produtor não precisa investir em fungicida para controlar essas doenças, porque ela já tem resistência genética. Daí não precisa aumentar o custo de produção. Vou focar naquelas características que talvez ela não seja não tenha essa resistência, não seja um ponto tão forte. Então, depois a gente vê, na minha região, essas cultivares aqui se destacam em rendimento. Daí procurar conhecer um pouquinho mais as características e daí adotar as práticas de manejo que vão, né, potencializar essa genética do material. E esse conjunto é que, na verdade, vai garantir melhor renda para o produtor. Perfeito. E como você falou bem, a questão da qualidade, né? Sim. Porque, claro, isso, pode ir falando aí também, Sandro, fica bem à vontade. Não, é exatamente isso, que o produtor tem a possibilidade, não é, de a partir, então, deste ensaio, juntamente com a sua assistência técnica, escolher a variedade mais adaptada à sua realidade, né, à sua condição edafoclimática, não é? E que possa ter aí uma rentabilidade que ele procura, não é? Bom, aqui só para a gente encaminhar, tivemos então a cultivar Chiru Capataz, ela atingiu aí a média máxima de 100 sacas por hectare, logo em seguida tem a Borac, que atingiu 99 sacos por hectare, são trigos aí para pão, é trigo pão, não é? Enfim, e com ciclos médios. Mas assim, toda a lista, né, tá lá na rede social da Embrapa, como disse o Ricardo, demais informações. E o nosso tempo está se indo já, mas a gente ainda tem 2 minutinhos aqui para a gente falar sobre o melhoramento genético que a Embrapa vem desenvolvendo, não é? Ela tem direcionado a 2 plataformas genéticas, trigos precoces com estatura mais baixa, é uma delas, não é? Isso mesmo, são 2 novas plataformas que a gente tem direcionado esforços mesmo, que é a Nano. Sim. E a Amplion. Isso, perfeito. A Nano, que é essa que o senhor comentou, que são trigos precoces de estatura muito baixa. Então a gente tem feito todo um trabalho de reunião de genes de nanismo, e a gente tem obtido trigos cada vez de porte mais baixo. Olha aí. Então a gente tem trigos aí de 50 centímetros, 60 centímetros de altura, mas na verdade o que reduz... O que reduz é o comprimento, é a distância ali dos entrenós. Então ela continua com o mesmo número de folhas, continua com o mesmo tamanho de espiga. Então a gente, na verdade, reduz o risco de acamar. Perfeito. E depois tem uma série de outras questões de manejo, né? Se o produtor daí quiser puder investir mais, são materiais que vão responder a esse maior investimento, porque eles vão conseguir, né, utilizar esses nutrientes, essa adubação, por exemplo, com 50, 60 centímetros de altura, você não vai gastar tanto nutriente para folha, para caule. O índice de colheita que a gente fala, a proporção que vai para o enchimento de grãos, é muito maior a proporção para o enchimento de grãos. Perfeito. É mais eficiente no uso de insumos. Então tem essa questão, assim, dessa linha Nano que a gente tem trabalhado, e uma outra é a linha Amplion, que daí é um outro conceito, Amplion de amplitude. Mais longo, não é? Isso, é assim, muito longo, na verdade a semeadura até espigar, e depois vai rápido, mas é para possibilitar uma semeadura antecipada. Dependendo da região, o produtor então colhe a soja ou a lavoura de verão e já pode semear o trigo, não fica com aquele espaço do solo descoberto, e daí reduz risco de erosão, de perda de nutriente, fica uma melhor proteção do solo. Já tem cobertura, e esse trigo, né? Isso, de ciclo mais tardio, ele tem um sistema radicular mais profundo, daí gera uma série de benefícios, né, para o solo biota, e para o sistema produtivo. Perfeito. Então é uma outra linha também que a gente tem atuado. Mas assim, de forma geral, o programa de melhoramento da Embrapa Trigo, né, foca muito em produtividade, depois em questão de resistência à doença também, para reduzir custo de produção, e a qualidade tecnológica, que é muito importante para garantir essa liquidez de comercialização. Perfeito. Então, muito bom. São assim os principais, mas a gente, né, agradece aí, Sandro, a oportunidade. A Embrapa Trigo está à disposição também, tem os contatos, né, tem
ali o saque para quem quiser encaminhar alguma questão, alguma dúvida. Perfeito. Também pode compartilhar, né, o nosso WhatsApp, né? A nossa equipe toda está à disposição, tem especialista em tudo que é área. É a maior alegria, a maior satisfação aí conversar, né, com os nossos ouvintes, com os nossos produtores, assistência técnica, nossos colegas, enfim. Perfeito. Muitíssimo bom o relato que nos traz, então, Ricardo Castro, pesquisador, engenheiro agrônomo, integrante da equipe de melhoramento genético da Embrapa Trigo, trazendo as informações do ensaio de cultivares, não é, deste cereal, e também falando sobre o trabalho de desenvolvimento genético da Embrapa na área de triticultura. Muito obrigado pela participação aqui conosco, Ricardo. Um grande abraço. Um grande abraço, eu que agradeço. Um abração, tudo de bom. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em instantes. Vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Estamos voltando agora com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 30 de maio de 2026, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Muito bem, no Guaíba Agro da manhã deste sábado a gente vai falar da cadeia produtiva do leite a partir de agora, pois está acontecendo na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, bem pertinho aqui da Rádio Guaíba, a programação do concurso de queijos e doces de leite artesanais, não é? Se iniciou ontem, né? Inclusive já com julgamentos, e vai até amanhã com exposição aberta ao público, e é uma promoção da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios Artesanais, a AGL, e do Sebrae aqui do Rio Grande do Sul, aí numa parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e outras entidades públicas e privadas. E para trazer mais detalhes da programação, está na ponta da linha conosco a Aline Balbinotto, que é especialista de leite e derivados do nosso Sebrae aqui do estado. Aline, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sandro e ouvintes da Guaíba Agro. Ontem, então, como você mencionou, tivemos aí a avaliação técnica de 153 produtos artesanais aqui do nosso estado, já tivemos a premiação, e esses produtos estão todos aí, né, à disposição para o consumidor conhecer, provar e levar para a sua casa, né, o produto que mais agrada aí o seu paladar. A feira, ela acontece na Casa de Cultura, na Travessa dos Cataventos, aquela travessa embaixo da Casa de Cultura, são 40 expositores de todas as regiões do Rio Grande do Sul, e o diferencial dessa feira é que todos estão com produtos aí à degustação, então o consumidor consegue ali provar, conversar com o produtor, saber quem está por trás desse produto aí para poder levar para casa o que mais lhe agradar. Além da feira, nós temos durante o dia todo, no auditório da Casa de Cultura, seminários técnicos, né, relacionados à produção do queijo, à valorização desse produto de valor agregado, artesanal, enfim, são diversos especialistas aí que vão estar falando e debatendo esses temas aí ao longo de todo o dia. Tá certo. Quantas categorias, como é que foi a divisão nos queijos e no doce de leite? Quantas categorias foram avaliadas? Como é que se desenvolveu esse processo? Os queijos, eles são avaliados em 3 categorias, então tem a categoria do queijo colonial, do queijo serrano e dos queijos autorais. Os queijos autorais são aqueles da receita própria, né, que cada queijaria desenvolve para homenagear uma família ou alguma região específica do estado, e a categoria doce de leite. Então nós tivemos aí ganhador do super ouro dos queijos e um super ouro do doce de leite também. Perfeito. Queijo serrano com indicação geográfica, né, lá dos Campos de Cima da Serra, não é?
Exatamente, esse é o nosso queijo aí, né, que representa todo um território, um saber fazer aí, são 16 municípios do Rio Grande do Sul e 18 municípios em Santa Catarina que produzem aí esse queijo de indicação geográfica e o único queijo do Brasil com denominação de origem. Perfeito. E o queijo colonial tão tradicional aqui, não é, que o gaúcho gosta bastante, não é? Exatamente, esse queijo colonial é o nosso queijo ali dos imigrantes italianos, né, que chegaram aí na Serra Gaúcha, é um queijo que representa o Rio Grande do Sul em outros estados, todo mundo atribui queijo colonial ao Rio Grande do Sul aí, né, e também é um queijo aí que está em processo, viu, Sandro? Está aí construindo aí exato. todo o seu dossiê para obter também a sua indicação geográfica, né, é uma forma da gente preservar essa receita, a tradição desses produtos. Excelente. Bom, e nos queijos autorais temos acompanhado, assim, uma profissionalização, acredito que a gente possa dizer assim, cada vez maior aqui no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. O Rio Grande do Sul vem se destacando, vem crescendo muito na produção dos queijos autorais, né? E para que os ouvintes entendam, o queijo autoral é aquele que ele não se classifica, ele não é um colonial e não é um serrano, né? Não segue aquela receita específica, e ele vai de acordo com a criatividade aí do queijeiro, da queijaria. Então nós temos diversos queijos excelentes, né? Temperados, como maturação diferenciada, temos os leites também, os queijos também de cabra, de ovelha, né, que tem crescido aí e tem agradado muito o consumidor. Então, e um diferencial dessa feira, Sandra, é que nós temos queijarias de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Sim. Então, nós temos queijarias da Campanha, da Serra, do Norte, Noroeste, temos inclusive queijaria da Zona Sul de Porto Alegre, hein? Que legal. Legal. Então, a gente teve esse cuidado ali para fazer a curadoria, né, para que todo o estado esteja representado aqui na Casa de Cultura. Perfeito. E os queijos autorais gaúchos têm se destacado, inclusive, em concursos nacionais e internacionais, não é? Sim, nós temos sempre, a gente vem crescendo em número de medalhas, né, premiações. E uma curiosidade é que o Rio Grande do Sul já é reconhecido a nível nacional pelos queijos de qualidade. Então, né, nos grupos, enfim, quando a gente está nesses eventos, assim, já tem uma expectativa para os produtos do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que Minas é um estado muito famoso pela tradição queijeira, né? E eu costumo brincar assim, olha, nós estamos chegando, né? A gente já está se destacando, crescendo, enfim, e os produtores têm participado muito, né? Então, eles entendem que o concurso, inclusive o nosso aqui de Porto Alegre, é legal receber uma premiação, uma medalha, mas uma curiosidade é que todos os concursos, eles devolvem aos produtores a avaliação dos jurados. Então, é uma forma de evoluir, né, de melhorar o seu produto, enfim, através da participação desses concursos. Então, sim, nós tivemos aí, né, no mês de abril, o Mundial do Queijo, que é um evento que acontece um ano no Brasil, um ano na França, e tivemos diversos queijos e doce de leite aí premiados. Também tivemos no concurso da CNA em Brasília, né, na categoria doce de leite. Foram 5 doces de leites premiados, e desses 5, 2 são do Rio Grande do Sul. Então, perceba aí a força do nosso estado. Perfeito. Pois bem, então, programação, agora nós estamos na manhã deste sábado, já a programação acontecendo aqui do lado, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Hoje e amanhã ainda teremos, o concurso foi ontem, não é? O resultado já saiu, mas hoje ainda teremos seminário, tem oficinas, programação, a feira aberta ao público, não é? Isso, a feira segue até às 18h30 deste sábado e 18h30 do domingo também, né? E o painel técnico, aí os seminários no auditório vão até às 17 horas desse sábado. Perfeito. Muito bom. Tá aí, então, mais uma edição do concurso de queijos e doces de leite artesanais. Chegou, essa é o quê? É a 5ª edição, Aline? É a 4ª. É a 4ª, a nossa, né? 4ª edição. Tá, perfeito. Mas já 4 edições, eu falei 5 porque tem se destacado tanto nos últimos anos aí, porque já é um sucesso, né? Então,
pegou. Exato, e nós tivemos a questão do ano da enchente, né, que nós não conseguimos realizar. Enfim, Perfeito, então por isso que eu estava com 5 na cabeça aqui. Exato, deve ser por isso. E vem crescendo ano a ano, né, a gente cresce em número de público, cresce em número de expositores, cresce em número de produtos inscritos para o concurso, os jurados vêm até de outros países, Sandro, tem jurado vindo da Argentina, do Uruguai, do Chile, de estados como Minas, Brasília, Mato Grosso, então é um evento que ele já está no calendário, né, nos eventos queijeiros do Brasil, já é um evento que está no calendário nacional. Excelente. Aline Balbinotto, especialista de leite e derivados do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul, trazendo as informações, então, do concurso de queijos e doces de leite artesanais que está acontecendo na Casa de Cultura Mário Quintana, vai até amanhã, portas abertas, então tá aí uma ótima dica aí de visitação, né, para também aí fazer a degustação e, obviamente, levar para casa um desses queijos premiados. Essa é uma possibilidade que você pode ter, então, até amanhã. Muito obrigado, Aline, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, ótimo final de semana. E assim chegamos ao fim deste bloco em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos ao intervalo e já voltaremos para falar de olivicultura aqui no Guaíba Agro. Estamos de volta com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 30, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de olivicultura a partir de agora, atividade que teve safra cheia este ano, são grandes volumes e qualidade aí nas diversas regiões produtivas aqui do estado. É o caso também, né, da nossa serra, onde a Olivas de Gramado aí apresentou uma produção recorde neste ano e já vem carregando prêmios também. E a gente então vai saber mais detalhes desta safra da Olivas de Gramado, que é aí uma das produtoras mais importantes aqui do nosso estado, tem um pioneirismo inclusive no olivoturismo. Conversando então com o André Bertolucci, CEO e mestre lagareiro da Olivas de Gramado. Caríssimo André, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Beleza, Sandro, tudo certo? Prazer estar contigo e com os ouvintes da Guaíba para trazer essa notícia muito importante para o setor oleícola nacional, né? Tivemos uma super safra esse ano de 2026 em todos os pomares aqui do Rio Grande do Sul e não foi diferente aqui no Olivas de Gramado. Para te teres uma ideia, Sandro, no ano passado a gente colheu em torno de 22 a 25 toneladas, quase 25 toneladas de azeitonas, né? Esse ano a gente pulou para 80 toneladas. Isso significa um crescimento superior a 220% em relação à safra anterior. Então é bastante significativo a gente ter um salto de produção de um ano para outro, porque geralmente as safras subsequentes elas têm um crescimento natural, né? Claro, resguardada as condições das safras 24 e 23, onde nós tivemos a ação de eventos climáticos que afetaram, né, prejudicaram a colheita. Então 25 já foi uma retomada, né, dessa produção, e 26 veio para lavar a égua, como diz o gaúcho, né? Então a gente conseguiu ter uma produção recorde, não só aqui no Olivas, como eu mencionei, mas em todo o país. A gente vai chegar aí a 1 milhão de litros de azeite, né, extraídos aqui no
só no Rio Grande do Sul, então é um marco na história da olivicultura brasileira, e a gente está muito feliz em poder compartilhar essa informação, né, depois de tempos sombrios, né, onde a produção não vinha, né, tinha pouco azeite, a gente dependia do mercado externo, então hoje é com muito prazer que a gente divulga esses dados. 80 toneladas, isso transformado em azeite extra virgem, teremos quantos mil litros à disposição? A gente extraiu, tudo depende de uma coisa que a gente chama de percentual de extração, né? Tá. Que vai depender da maturação da fruta. Então, quanto mais verde a fruta, essa quantidade é menor, porém a qualidade é superior. Então, aqui como no sul, a gente tem o hábito de tirar essa fruta mais verde para ter azeites mais estáveis, mais complexos e com maiores cargas de antioxidantes, o nosso percentual de extração é menor se comparado com os países europeus, como Portugal, como Espanha. Então, uma média de 12,9%, quase 13% foi o nosso percentual de extração aqui no Olivas de Gramado. Então, isso gerou em torno de 10 mil litros de azeite na safra aqui de 2026, que é bastante coisa, né, para nós que ainda somos pequenos aqui em 29 hectares de área plantada, né, são em torno de 12.300 pés de oliveira. Então tem partes do olival que ainda vão produzir uma quantidade maior no andar da carruagem, né, são árvores menores que quando chegar na plenitude ali em torno de 20 a 25 anos é o ápice da produtividade delas, né, dos olivais. Então a gente espera que esse aumento de produção ele se confirme também nas próximas safras. São mais de 12 mil pés, 12.600, como você disse, de oliveiras, 29 hectares e uma produção que a gente pode dizer que ela é recente, não é? Foi o que? No início agora dos anos 2020, não? Perfeito, então a gente chegou na sexta colheita agora, né? Então somos bebês ainda engatinhando, aprendendo todo dia, né? Novos macetes, novas técnicas para otimizar tanta questão do manejo no campo, né? Da lida com o olival, para potencializar essa produtividade e para evitar a questão do fungo, que aqui na Serra Gaúcha a gente tem uma umidade muito grande. Então tem que ter uma atenção redobrada em razão da antracnose, né, que é um fungo que afeta os olivais. Então a gente, com o tempo, vai melhorando esses processos e também, consequentemente, otimizando a qualidade do fruto, que gera azeites cada vez melhores, né, mais estáveis, e também em relação ao processo de extração, a tecnologia cada vez mais vindo para nos auxiliar, né, e para a gente conseguir extrair azeites de altíssima qualidade. A questão da umidade, né, e aí a gente está falando na parte agrícola da produção, e essa é uma característica aí da região, não é? Quer dizer, o cuidado todo com o solo, não é? Para evitar que se tenha, não é, o acúmulo de água, e na parte aérea também possibilitar a entrada de luminosidade, né, na copa da árvore, não é? Perfeita a tua observação, Sandro. Então, essa nossa colheita, como foram 62 dias de colheita, né? Os outros produtores também entraram já, passou ali de março, comecinho de abril, e já está agora. Tem gente que ainda está colhendo, para ter uma ideia aqui no estado. Então, assim, atrasou um pouco o processo de poda, que é o primeiro processo pós-colheita que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem que justamente abrir o cálice, que essa poda ela não é cônica, ela é em cálice, né? Para que a luminosidade possa entrar na árvore e otimizar o processo de captação de nutrientes, a fotossíntese, né? A formação de clorofila, enfim, para que depois, lá na primavera, essa planta ela venha com tudo e abra as floradas para ocorrerem os processos de polinização e fecundação. Então,
agora ela já tinha que estar dormindo, teoricamente, Sim, porque sim. esse estágio de hibernação da planta, né, ela é importante para justamente ela descansar e quando chegar a primavera, a florada vir com tudo e conseguir realizar os processos tanto de polinização quanto de fecundação. Para daí lá em final de janeiro, início de fevereiro, dependendo do clima, a gente já planejar a colheita da próxima safra. Perfeito. Quantas variedades hoje que são plantadas e já produzindo aí na Olivas de Gramado? Aqui nós cultivamos 6 variedades distintas, né? Tá. Sendo quatro delas específicas para extração, né? Existem vários, são mais de 1.800 tipos ou variedades de azeitonas, né? Algumas são mais convenientes para azeitonas de mesa, para comer, né? Que elas são mais carnudas, não são tão amargas e tão picantes. E no nosso caso a gente tem 6 variedades no total, sendo 4 específicas para extração, que é a grega Coroneque, as espanholas Arbequina e Manzanilla, e temos a italiana Frantoio, e também temos a Picual, que é outra espanhola, e que são as variedades que a gente tem, e a Ascolana também, a italiana, né? Então, a Arbequina, Picual, Frantoio, Coroneque, Ascolana e Manzanilla. E todas sendo deram, que esse ano, todas deram super bem, sendo que esse ano a gente fez algumas experiências aí também com azeitonas de mesa, né? Claro, a produção mais para a família, né? Aqui e para os clientes. Então, a gente fez umas conservas aí com a Manzanilla e com a Ascolana, que são bastante carnudas e não são tão amargas e picantes, são bem propícias para se produzir azeitona de mesa. Então, ficou bem legal. Esperamos que ano que vem a gente consiga aumentar ainda mais essa produtividade. Que bacana. Bom, a gente sempre fala, não é, que características essenciais, não é, para um bom azeite extra virgem de oliva é que seja um azeite jovem, né? O azeite bom é azeite novo e o nosso caso aqui é ainda mais importante ainda do que a extração europeia, né? Com frutas mais maduras aqui, frutas verdes, então concentrando aí é um remédio praticamente, né? Além de saboroso, tem um poder nutricional o nosso azeite aqui. E um ponto importantíssimo a favor da Olivas de Gramado é que vocês têm essa possibilidade de logo que colher, extrair muito rapidamente, porque vocês têm o próprio lagar aí, não é? Sandro, isso com certeza é um fator que interfere diretamente na qualidade do azeite, né? Eu tive agora em Portugal, conhecendo algumas cooperativas e lagares, né? Na região lá do Alentejo, e qual é o problema que eles têm lá? Como eles produzem mais para abastecer mercado, né? Então existem olivais que ficam muito distantes do lagar. Então, até colher, transportar e fazer o processo de extração, essa fruta ela já está oxidando, né? Ela já está iniciando o processo de saturação e, consequentemente, perde qualidade no produto final, pós-processo de extração. Então, é uma vantagem significativa tu teres um lagar dentro da tua propriedade, porque imediatamente após colheita já pode iniciar o processo de extração. Então, porque a azeitona ela é que nem uma maçã, uma banana, né? Ela oxida muito fácil. Então, quanto menor esse timing entre colheita e extração, possivelmente tu vai manter as cargas de antioxidantes, de biofenóis, de flavonoides e vai preservar todas as propriedades organolépticas do azeite, evitando o processo de oxidação e saturação e produzindo azeites de altíssima qualidade, com muita estabilidade e saudabilidade. Bom, falamos do volume, não é? 220% maior do que no ano passado, volume recorde. E a qualidade nem se fala, e o reflexo disso já aparece nos concursos internacionais. Safra 2026 já sendo premiada na Olivas de Gramado, André. Graças a Deus, Sandro. Produzimos azeites muito bons este ano, né? O nosso terroir serrano, que é o carro-chefe da nossa extensa linha de azeites, né? Esse ano a gente foi para 4 concursos
2 deles já aconteceram, então nós fomos medalha de ouro na Turquia, agora dentro da categoria Blend, que é o Anatolian Yoki International Olive Oil Competition, que é super famoso, um dos mais antigos concursos de azeite, né, do planeta. E também recebemos a notícia agora no início da semana passada da premiação no Masters of Olive Oil Competition, que é em Monte Carlo. Monte Carlo, Isso, que agora no dia 13 de junho vai ter a cerimônia de premiação e vão ser divulgados. A gente ainda não sabe qual o prêmio que vamos receber, mas já sabemos que fomos premiados. Além desses 2 concursos que já tivemos êxito, também vamos participar este ano do Evo Yoki Itália, que talvez seja o mais tradicional e importante concurso do setor oleícola mundial, e também, para finalizar o ano, o London Yoki, na Inglaterra, também outro prestigiado concurso, né? E esperamos aí fechar a quadra de ouro, trazendo essa premiação juntamente com outros produtores aqui do estado do Sul, que têm feito um lindo trabalho e fazendo com que o azeite brasileiro seja reconhecido internacionalmente e que cada vez mais, né, a população aqui do nosso país possa entender, né, e aprender sobre o azeite de oliva e cada vez mais buscar azeites de qualidade superior. Perfeito. Bom, para a gente encaminhar, Olivas de Gramado tem um parque pioneiro, né, na atividade do turismo rural, do olivoturismo aqui no país, e agora a gente está aí numa da alta temporada, né, na região. O frio chegou e turistas do mundo inteiro visitam a região e a Olivas de Gramado de portas abertas com suas inúmeras atrações, não é, André? Com certeza, Sandro. Nós somos um dos parques pioneiros em olivoturismo aqui no Brasil, né? E temos uma série de atrativos para todas as idades, para diversos perfis de público, né? Desde as famílias que podem vir curtir a nossa mini fazendinha, a parte da azeiteria, que a gente tem as experiências voltadas ao azeite de oliva, como a imersão 360 graus, o espaço Maker Blend para customização de blends de azeite, a degustação sensorial harmonizada, temos os passeios a cavalos, temos as voadoras, temos já para um perfil mais jovem que gosta da balada, o nosso Sunset no fim de tarde, com bacana, talvez um pôr do sol mais bonito aqui da Serra Gaúcha, exato, que é um dos picos mais badalados aqui da região, bem concorrido, né? O nosso Sunset aqui no Olivas de Gramado. Temos também o Expresso Olivas, que é o passeio que leva por dentro os olivais, com guia, né? O nosso Farm Tour, que leva até o Bosque Encantado, que é uma vista tão bonita, tão esplêndida que vale a pena o passeio. E temos também o Tour Vistas Exclusivas, que daí são os passeios com Land Rover, que levam até a um pico lá que é totalmente inexplorado, bem virgem, com bastante Mata Atlântida, exato, na ponta do penhasco, que são algumas das atrações que a gente disponibiliza para os nossos visitantes. No ano passado a gente atingiu um número muito expressivo de visitantes, né? Atingimos a marca de 250 mil visitantes no ano, e esse ano, por incrível que pareça, apesar de todos os problemas que o Brasil vem enfrentando aí, né, com inflação, com juros, né, algumas adversidades, o endividamento de grande parcela da população, o turismo continua forte e temos um crescimento exponencial aí no número de visitantes, e esperamos atingir esse ano, se Deus quiser, a marca de 300 mil visitantes no período de 2026. Uau. O tempo também tem que ajudar, né? Porque sim, a gente está no interior do município, então o friozinho com o sol, Sandro, claro, com aquela serraçãozinha é lindo demais, então cria todo o ambiente para que as pessoas possam ir apreciar essa maravilha dessa beleza que Deus nos abençoou, curtir azeites premiados e todas as atrações que a gente disponibiliza aqui no Olivas de Gramado. Tudo isso num cenário cinematográfico que é aí na Olivas de Gramado, com
com a Mata Atlântica preservada e todas essas atrações, atrativos aí destacados pelo André, não é? É mais um dos indutores, não é, do turismo regional, e é bonito de ver, né, toda a plantação, o pomar, a extração, toda a história contada, não é, por quem entende exatamente desta produção que vai ganhando cada vez mais destaque nacional e internacionalmente. Caríssimo André Bertolucci, CEO e mestre lagareiro da Olivas de Gramado, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso Guaíba Agro. Eu que agradeço o espaço, Sandro. Fica mais uma vez aqui, agora no ar, né, fazer o convite para te retornar agora nas férias de inverno, né, com a família, e vir conhecer as novidades que a gente está preparando para essa temporada aí. Tu sabe que está sempre em casa. Aproveito para convidar também todos os ouvintes da Guaíba para vir conhecer aqui o Olivas de Gramado, e certamente vocês vão guardar na memória os momentos vividos aqui com a gente, tá certo? Certeza. Forte abraço, muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos já já com o último bloco do programa deste sábado. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 30 de maio, com oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E neste último bloco a gente vai falar da cadeia produtiva do leite, pois a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, lamentou pela decisão do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de não aplicar imediatamente medidas contra o comércio desleal da importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai. O mecanismo adotado para suspender as tarifas foi a abertura de avaliação de interesse público para que o governo federal estude os impactos na economia e nas relações diplomáticas com o Mercosul. Desta forma, o governo reconhece a prática de dumping, mas decidiu suspender a aplicação das tarifas, mesmo com a recomendação técnica. E a gente repercute o posicionamento da CNA com o vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação, o Alan Tormen, que também é o coordenador da Comissão de Leite e Derivados da FARSUA, Federação de Agricultura aqui do estado. Até hoje de manhã a gente discutiu o posicionamento que seria tomado, né? E a gente encara isso com muita estranheza, porque isso é inédito na história de vários processos de dumping que aconteceram, não só na cadeia do leite, mas em várias cadeias produtivas, até de setores industriais, têxtil, de fibras e tal. Isso é uma decisão inédita de se suspender a aplicação das tarifas, reconhecendo o dano à cadeia. A gente teve aí margens de dumping que superaram a casa dos 60%. Né? Então, o governo traz uma 60%, né? Isso para a Argentina? Para a Argentina. Isso, tá. O Uruguai é um pouco menos, não é? Isso, o Uruguai é um pouco menos. As margens foram um pouco menores. Né? A gente teve desses dois países os principais danos. O governo ele justifica essa suspensão com uma ação de interesse público, com medo de que possa causar inflação, né, ao consumidor final. A CNA já divulgou um estudo junto com outras entidades que não tem impacto algum na inflação ao consumidor, não tem impacto algum no IPCA, a aplicação das tarifas antidumping. Por quê? Porque o dumping, o processo antidumping, ele se deu em cima do leite em pó industrial. Isso. Aquele da sacaria de 25 quilos, vamos dizer, que é usado nas fábricas de biscoitos, bolachas, sorvetes, chocolates, etc. Tá. Então isso tem um impacto, esses produtos, eles são 0,2% do IPCA.
Então, se a gente tiver um impacto ali, até está relatado em nota técnica emitida ainda no começo da semana pela Confederação, não existe impacto ao bolso do consumidor. Né? Então, isso que nos causa estranheza, a justificativa que o governo usou para fazer a suspensão da aplicação das tarifas, né? Eu acredito que é um receio para até não se indisponibilizar dentro do bloco do Mercosul, não é? Me parece uma questão mais política do que prática e comercial, não é? A gente sabe que a gente tem esse acordo do Mercosul, mas eu defendo o livre comércio. Isso é uma prerrogativa tanto da Federação da Agricultura quanto da Confederação, né? Mas em equidade, né? Em condições iguais. Pois né? O que a gente vê acontecer é uma condição desigual. Por isso que o dumping, ele não é uma taxação. Dumping é uma ferramenta que proporciona equidade. Proteção. Proteção. A gente não está tendo equidade no mercado de laticínios. Comparar os preços que foram praticados por essas indústrias da Argentina e do Uruguai com o mercado brasileiro não traz equidade não tem equidade de concorrência, né? Então essa que é a grande seara, que não está se fechando um mercado aplicando uma taxa para se favorecer a indústria interna. O que não estamos deixando acontecer, que a gente tem uma preocupação, é que não continue da maneira como está prejudicando o produtor rural brasileiro, principalmente o pequeno e o médio produtor. Alan, aqui é o Gutierrez, tudo bem? A minha dúvida, assim, vocês estudam ir para uma outra corte arbitral, ir para uma outra instância, até mesmo internacional aqui no continente? Vocês estudam outras medidas para conseguir pelo menos essa equidade? Assim, a gente não levantou nenhuma hipótese ainda nesse sentido, tá? Porque nessa ação de interesse público, o governo pulou uma etapa, ele já vai fazer a pesquisa, a investigação de interesse público. Então a gente vai ter que ter a manifestação dos entes públicos envolvidos. Tem que aguardar agora, não é? Para se ter o parecer final, né? O que a gente vai continuar fazendo é um trabalho técnico ainda mais aprofundado, porque o processo do antidumping ele foi baseado em cima de técnica, de dados comprobatórios, documentos comprobatórios. Ele não foi um evento pura e simplesmente político, ele é um evento técnico. A gente vai continuar e intensificar a busca por mecanismos e ferramentas técnicas que justifiquem a aplicação, ainda mais reiterem, né? Não vou dizer justifiquem, reiterem, porque a gente já conseguiu justificar a aplicação das tarifas, porque a gente ganhou a concessão das tarifas, só não ganhou a aplicabilidade delas neste momento. Então a gente vai trazer fundamentos técnicos e de mercado que nos retifiquem ao momento de se aplicar a tarifa agora, e também sim a gente vai fazer um movimento político, porque a gente não acredita, né, que o governo vá deixar para trás um setor que é tão importante para o setor, para a agropecuária brasileira. De forma bem prática, assim, Alan, para o nosso ouvinte entender, por que essas indústrias brasileiras, ou de capital, às vezes internacional, enfim, multinacional, mas que operam aqui no Brasil, essas fábricas de doce, preferem comprar na Argentina e no Uruguai do que comprar internamente aqui? Porque é mais barato. E por que é mais barato? Tem duas situações aí, Sandro, tá? Muitas dessas indústrias, elas têm unidades industriais lá, e unidades industriais cá. Então ela compra e faz uma transferência. Entendeu? Tá. Certo? A outra situação que a gente tem é que a gente tem essas indústrias são em pequeno número e elas têm uma grande fatia do mercado. Sim. Certo? Entendi. Então elas têm uma facilidade em conseguir ter acesso a esses canais para estar trazendo esse produto lá para cá. Só que assim, a gente achou mais barato, tudo bem, mas por mais que seja mais barato, a gente vai aceitar que cause um dano estrutural, como está causando na cadeia toda, porque o reflexo não é só para o produtor, o reflexo é para o setor da indústria
para trás, da indústria de leite para trás. A gente vai pegar, por exemplo, isso trouxe impacto para as indústrias de leite em pó nacionais. Elas perderam mercado para esse produto que vem de fora do Brasil, com condições de produção diferentes, com margens tributárias diferentes, com um setor primário de consolidação diferente, que teve outros subsídios lá atrás, nos anos de 2020, 2022 também teve isso, de questão de subsídio. Então, ela não é igual. Então, isso faz com que essas indústrias argentinas e uruguaias consigam ofertar um produto a um preço menor aqui dentro, né? Alan, a gente seria capaz de absorver um pouco dessa, caso, por exemplo, diminua isso, vocês consigam, né, esse pleito, essa equidade, o que a gente produz aqui, seríamos capazes de absorver um pouco, caso deixe de vir tanto leite da Argentina, do Uruguai? Como é que é a nossa capacidade para esse tipo de produto? Não tem risco de desabastecimento ou inflação dos lácteos por uma menor oferta. Não existe esse risco. Sim. Porque da mesma maneira como teve entrando produto para cá, a gente teve que procurar alternativas. Quando eu digo a gente, o setor todo, Sim. produtor, indústria, teve que procurar alternativas para sobreviver. Então esse risco de inflação e de desabastecimento, ele não existe. Se a gente pegar o Brasil, ele aumentou a produção da captação de leite no passado, a captação formal, na casa de 7%. A expectativa, né, é que a gente consiga nesse ano sustentar o aumento de captação que a gente teve ano passado. Então assim, a gente não vê risco para desabastecimento, hipótese nenhuma de ter menor oferta e disso causar inflação para o consumidor, porque o que acontece? O mercado é responsivo, a demanda vai acontecendo e o produtor vai colocando o produto no mercado. Né? Para que você vai produzir um produto que cada vez ele vai se desvalorizar mais, né? Então, se ele começa a ter instabilidade de preço para essa gangorra que tem acontecido nos últimos 3 anos, né? De 2024, 2023 para cá, ele traz mais estabilidade e o produtor consegue entregar essa estabilidade e esse aumento de produção, que foi o que a gente está vendo que está acontecendo. Perfeito. Alan Tormer, quero agradecer, coordenador da Comissão de Leite e Derivados da nossa Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, por atender o convite e participar aí. Estava no meio de uma agenda, mas gentilmente atendeu o convite aqui da Guaíba. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Continuaremos aguardando os desdobramentos dessa questão do antidumping do leite aí. Um abraço, Sandro, um abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Guaíba. Até a próxima. E a última notícia do programa de hoje também vem da cadeia produtiva do leite, pois a Gadolando reconduziu Marcos Tang à presidência para o biênio 2026-28. O atual presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, foi reconduzido ao cargo para mais um mandato referente ao biênio de 2026-2028. A decisão ocorreu durante a Assembleia Geral na sede da associação em Porto Alegre. No início do encontro, o vice-presidente financeiro da Gadolando, Nassir Pens, apresentou os números referentes aos últimos 5 anos da entidade. Os dados foram posteriormente aprovados pelo Conselho Fiscal. Ao se manifestar, Marcos Tang destacou a importância de intensificar as visitas aos produtores nas propriedades rurais, com o objetivo de manter o quadro atual de associados e ampliar a captação de novos sócios. Segundo ele, a Gadolando precisa ser reconhecida não apenas pela realização de exposições, mas como representante de todas as pautas ligadas à raça holandesa. Tang também enfatizou a necessidade de preservar e qualificar o acervo histórico da entidade. O dirigente lembrou que existem registros de animais datados de 1915, ou seja, 21 anos antes da fundação oficial da associação, que comemora 90 anos em 2026. Na sequência da Assembleia, foi realizado um brinde alusivo ao Dia Internacional do Leite. Durante o ato, a Gadolando lançou um desafio a governantes, secretários e postulantes a cargos públicos para que também consumam um copo de leite em apoio ao setor produtivo, cuja cadeia é importante para a economia do país e relevante do ponto de vista social. Sobre a recondução ao cargo, Tang ressaltou a responsabilidade de seguir à frente da entidade. E não podemos ser simplesmente um cartório que faz registro, que faz a papelama oficial em relação ao gado holandês do Rio Grande do Sul. Nós temos que ser realmente uma entidade
que representa produtores de leite, uma atividade tão importante, uma cadeia produtiva importantíssima que cumpre uma função social, econômica de grande valia para a região, para o estado, para o país e para o mundo. O dirigente ressaltou ainda que a Gadolando está sim na condição de representar esses criadores. Por fim, Tang se disse feliz por poder estar à frente da entidade e que seguirá o trabalho de agregar mais sócios, mais registro, mais controle leiteiro e mais classificações oficiais. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur, e assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music, que em seguida o programa já estará disponível. A gente retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Rádio Guaíba. A todos, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.